Oi, turma, do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, a Gênesis, capítulo 3, os milagres do Evangelho. E hoje nós vamos para as ressurreições. A filha de Jairo, no item 37. Estando Jesus ainda passando no barco para outra margem, quando estava junto do mar, uma multidão de povo se reuniu ao seu redor, e um chefe da sinagoga, de nome Jairo, o veio procurar, e o encontrando, se lhe lançou aos pés, e lhe suplicava com grande instância, e lhe dizendo: tenho uma filha que está no fim, vinde impor-lhe as mãos para curar e lhe salvar a vida. Jesus foi para lá com ele, seguido por uma grande multidão de povo que o pressionavam. Quando Jairo falava, vieram pessoas do chefe da sinagoga que lhe disseram: a vossa filha está morta. Por que quereis dar ao mestre o trabalho de ir mais longe? Mas Jesus, tendo ouvido essa palavra, disse ao chefe da sinagoga: não temais, crede somente. E não permitiu a ninguém o seguir, senão a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado na casa desse chefe da sinagoga, viu um bando confuso de pessoas que choravam e lançavam grandes gritos. E entrando, lhes disse: por que fazeis tanto barulho? E por que chorais? Essa jovem não está morta, não está senão adormecida. E zombavam dele. Tendo feito sair todo mundo, tomou o pai e a mãe da criança e aqueles que vieram com ele, e entrou no lugar onde a menina estava deitada. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita, como quer dizer, minha filha, levantai-vos, e eu vos ordeno. No mesmo instante a menina se levantou e se pôs a andar, porque tinha 12 anos, e ficaram maravilhosamente espantados. São Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. Aí tem o caso do filho da viúva de Naim, item 38. No dia seguinte, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos o acompanharam com uma grande multidão de povo. Quando estava perto da porta da cidade, ocorreu que se enterrava um morto, que era filho único de sua mãe, e essa mulher era viúva, e havia ali uma grande quantidade de pessoas da cidade com ela. O Senhor, a tendo visto, foi tocado de compaixão para com ela, e lhe disse: não choreis mais. Depois, se aproximando, tocou o caixão, e aqueles que o levavam se detiveram. Então disse: jovem, levantai-vos, eu vos ordeno. Ao mesmo tempo o morto se levantou sobre seu assento e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos aqueles que estavam presentes foram tomados de pavor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu em nosso meio, e Deus visitou o seu povo. A fama desse milagre que ele fizera se espalhou em toda a Judéia e em todas as regiões ao redor. São Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 17. No item 39, o fato do retorno à vida corpórea de um indivíduo realmente morto seria contrário às leis da natureza e, por conseguinte, miraculoso. Ora, não é necessário recorrer a essa ordem de fatos para explicar as ressurreições operadas pelo Cristo. Se entre nós as aparências enganam, às vezes os profissionais, os acidentes dessa natureza deveriam ser bem frequentes num país onde não se tomava nenhuma precaução e onde o sepultamento era imediato. Há, portanto, toda a probabilidade de que nos dois exemplos acima havia somente síncope ou letargia. O próprio Jesus disse-o positivamente da filha de Jairo. Esta jovem, disse ele, não está morta, ela está apenas adormecida.
Em consequência da força fluídica, dirigido por uma forte vontade, haja reanimado os sentidos entorpecidos, que haja mesmo podido chamar para o corpo. O espírito prestes a deixá-lo enquanto o laço perispiritual não estava definitivamente rompido. Para os homens desse tempo que acreditavam o indivíduo morto desde que não mais respirasse, havia ressurreição e o puderam afirmar com muita boa fé. Mas havia em realidade cura, e não ressurreição na acepção da palavra. Item 40. Na ressurreição de Lázaro, o que quer que se diga não infirma de nenhum modo esse princípio. Estava, disse, há 4 dias no sepulcro, mas se sabe que há letargias que duram 8 dias e mais. Acrescenta-se que ele cheirava mal, o que é um sinal de decomposição. Essa alegação não prova nada, não mais, tendo em vista que entre certos indivíduos há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, e que exalam um odor de podridão. A morte chega somente quando os órgãos essenciais à vida são atacados. E quem poderia saber se ele cheirava mal? Foi a sua irmã Marta que o disse. Mas como o sabia ela, estando Lázaro enterrado há 4 dias? Ela o supunha, mas disso não podia ter a certeza. Capítulo 14, número 29. Então, nos 2 casos, não existe ressurreição. Quando a gente fala da ressurreição de Jesus, foi aplicado esse nome pela volta de Jesus. Mas o ideal mesmo, a palavra certa, quando Jesus reapareceu, ressurgiu, seria a materialização do seu perispírito, porque Jesus em carne estava morto, mas em espírito vivo, ele materializou, ele plasmou o espírito dele, o perispírito dele, para que as pessoas reconhecessem ele e falassem, poxa, Jesus não morreu, ele está vivo. E foi Maria de Madalena que foi a primeira premiada a ver Jesus. Nesses casos aqui, nem era ressurreição, porque eles não estavam mortos fisicamente, eles estavam em estado de letargia. Então pode acontecer o quê? Uma pessoa pode ter uma parada cardíaca, por exemplo, mas o cérebro dela continua funcionando. Então o fato do coração parar pela questão cardíaca, tem que ser resolvido o cardíaco dele. O cérebro ainda continua mandando informações para o resto do corpo. Então tem que ser tratado o coração, mas como o coração para, as pessoas estão lá escutando o coração, não escuta mais, morreu, então enterra. Aconteceu vários casos e ainda não muitos anos atrás, eu era pequena, eu escutava isso, que alguns artistas, ele tem Paulo Sérgio, foi encontrado de bruço dentro do caixão. Quando foram fazer a exumação do corpo dele, ele estava de bruço. Ou seja, ele também teve uma parada cardíaca, ele não teve uma parada cerebral. Aí vivo, dentro do caixão, ele tentou escapar. Mas ele se mexeu, que só conseguiu virar o corpo, mas não conseguiu abrir o caixão e sair de lá. Acabou morrendo sufocado, E aí foi onde a ciência foi estudando e vendo que somente com parada cerebral aí pode dizer que a pessoa teve a morte física. E ainda para garantir, mesmo ser uma morte cerebral, ainda tem a parte do velório, que é para deixar mais um tempo ali o defunto, para ter certeza de que ele não volta. É algo que é necessário, porque pode acontecer casos de letargia. Hoje não mais, porque tem tanto uma aparelhagem, tem uma evolução da ciência, que os exames constatam quando realmente existe aí a parada cerebral. Essa é morte física. Mas na época de Jesus e até pouco tempo atrás,
Eu tô com 53, até os meus 4, 5 anos de idade eu escutava ainda pessoas que, quando ia fazer exumação, via que a pessoa tinha se virado, né, ou se arranhado toda, sei lá, coisas desse tipo dentro do caixão, porque não estavam de fato mortas. Então aqui, dentro do Evangelho, dentro da Bíblia, nós vamos encontrar a palavra ressurreição, né, que fazia parte dos milagres do Evangelho. Então aqui ele está desmistificando que não existiu milagre nenhum. Eram casos desconhecidos pela ciência e que a pessoa era enterrada viva. Nesses 2 casos não chegaram a ser nem enterrados, ainda bem, porque eles estavam vivos. Eles não entraram no processo de ressurreição. A ressurreição, ela não existe, não tem como um corpo físico, depois que o cérebro para, ele voltar a funcionar. Não tem. A ciência não aceita isso de forma alguma. Um corpo que está esgotado, ele não tem mais condições de abraçar a vida física, esse daí ele não volta. Então a palavra ressurreição, ela é uma palavra completamente errada. Não tem como algo que materialmente foi extinto, ele volta à vida. Não tem como. Agora, materialização sim. Você pode, Patrícia, morreu aqui agora na frente da câmera, fisicamente, mas aí de repente vocês passam na rua e olha lá, Patrícia está lá do outro lado da rua. Não é uma ressurreição da Patrícia, é a materialização do espírito dela, porque o espírito está vivo e ele pode plasmar, né? Ele pode aparecer para pessoas. Para isso que tem os médiuns videntes, que veem os espíritos que plasmam o seu perispírito, materializa o seu perispírito. Aí é onde Jesus falava, né? Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. É isso. Ressurreição não é milagre, não existe. O que existe é materialização, no caso de Jesus, do seu perispírito. E nesses 2 casos aqui, certamente alguma parada cardíaca, uma letargia, coisa desse tipo. Mas não morte física.